trabalho, já é uma coisa problemática. A escolha do Marcelo, eu tô com vocês, eu acho muito boa. Eu acho que antes de falar até do trabalho, o quanto é emblemático um clube do eixo e no Nordeste contratar um profissional nordestino. Foda. Isso, assim, eu não me recordo, enquanto comentarista, enquanto alguém que acompanha futebol, esse movimento. Normalmente o movimento é até o contrário, que o cara sai daqui do eixo e vai lá vender sonhos e tal. Isso é muito legal, isso mostra a expressividade do trabalho do Fortaleza, isso mostra o quanto o povo nordestino trabalha, se profissionaliza, e não só no futebol. A gente aqui do eixo tem muita mania de falar, nordestino veio aqui para trabalhar. Não. Agora foi um clube de São Paulo que foi lá e foi buscar o cara para trabalhar aqui. Por mais que a situação dele já no Fortaleza, já rebaixado e tal. Mas em si, eu acho que é um movimento que eu acho que é para todo o povo nordestino, cara. Tem muito orgulho, assim, independente se torce pro Ceará, se torce pro Bahia, pro Vitória, enfim, pro Sport. Eu acho que isso é muito emblemático, isso é muito legal. Dito isso, o que ele fez no Fortaleza é um dos grandes cases do futebol, para mim. Assim, brasileiro e sul-americano. Tirar um time da Série C, tudo bem, mas caiu esse ano. E eu acho que caiu com muitos erros, eu não sei até onde. Erros dele também. Claro. Mas assim, nesse sentido é um cara que me parece que já entende a mecânica do futebol brasileiro, mas agora ele chega num negócio que é muito maior. O que ele falar, o que ele não falar, a repercussão é totalmente diferente. Traz uma água na volta, Vitor Lopes. Ele peca em uma coisa em alguns momentos. Ele é um cara que não pode ver uma câmera. Ele fala e gosta dessa questão midiática e tal. E isso no Fortaleza tem um peso. No Corinthians ele pode virar um canhão. Pro bem e pro mal. Então, assim, a minha única questão com o Paz é essa, que eu acho que às vezes ele tá toda hora dando entrevista, toda hora. É o que a gente falou do Boto, por exemplo, no começo do Flamengo, quando ele deu aquela... Não, mas agora também, falou um monte de bobagem lá na Europa. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse é o único pé atrás que eu tenho. De resto, cara, eu acho... eu acho que o perfil é muito bom, né? Porque uma coisa é você precisar... Se o Corinthians tivesse o dinheiro que tem e não tivesse os custos que tem, as dívidas que tem, você precisaria de um cara com um excelente conhecimento de mercado para ir pescar jogadores na América do Sul, em outros clubes brasileiros e quem sabe na Europa e tal. O Corinthians não está nesse estágio. O Corinthians precisa se reconstruir internamente. Então ele, como você disse, né, faz esse papel. Eu acho que deve saber trabalhar muito bem com um orçamento mais curto, criatividade, característica. Você tem uma primeira opção, precisamos de um volante, você tem uma primeira opção. Pô, mas a gente só tem dinheiro para contratar a sexta opção. Então você vai pescar ali mais ou menos a quarta, quinta, sexta opção pelo orçamento que você tem, quem é que daria para contratar. E aí internamente ir tomando remédio amargo, e talvez ele saiba fazer muito bem isso, para reproduzir o que fez no Fortaleza no Corinthians. Assim, enquanto eu tomo água do Vitor Lopes, que já voltou, ele tinha ido ao banheiro, aqui é um programa de verdade, a gente abre as coisas. E abre a câmera ou abre uma tela para ele poder ir ao banheiro. Exatamente. Mas assim, o Marcelo eu sou suspeito para falar, porque é um cara que eu gosto muito. É o que o Renato falou, ele gosta de mídia, não há problema quando ele fala, e fala muito bem, e fala e faz, né? Porque tem os caras que faz bem, mas fala mal, ou fala bobagem, ou cria clima. Ele teve um desgaste sim, nessa temporada, muitas pessoas com quem ele se dava brigaram com ele, não ele, até onde eu sei, mais gente de fora e tal. As escolhas foram infelizes, o Vojvoda talvez tenha ficado mais do que deveria, mas é muito fácil falar agora, né? Embora estivesse mal. E aí deve lembrar que ele teve um turno de brasileiro que estava em posição de rebaixado e foi até a Libertadores. Então, assim, é o maior treinador da história, como ele é o maior dirigente da história do Fortaleza. Ele teve uma passagem de bastão interessante, que ele deixa de ser esse reconstrutor de 10 anos de Fortaleza para virar o CEO, né? E aí não devia virar CEO e tal, e vai ter crítica, como todo mundo é sujeito à crítica, e de novo, é para um CEO, é para um jornalista, é para um treinador. Às vezes você faz a coisa direitinho ou faz para dar certo, dá errado, e às vezes você faz meio que de qualquer jeito e dá certo, né? Ainda mais no futebol, não tem fórmula acabada. Mas assim, como destacou o Renato, se tem um profissional que eu levaria ainda mais para o Corinthians com as dificuldades financeiras, é ele, né? E é um cara que já foi cogitado para a CBF,
É um cara que tem ambições muito legais, e repito, tem outros ótimos profissionais, mas assim, eu acho um acerto fantástico. Essa questão do nordestino, ainda mais no Corinthians, é muito legal, já há uma simbiose, e por conhecer e gostar muito da figura, eu acho que é uma baita contratação do Corinthians. Como a permanência do Felipe Luiz no Flamengo, como falamos há pouco, eu acho que é um nome, assim, e guardadas as proporções, que eles são bem diferentes, mas respeito muito os dois. O que foi o Alexandre Matos nossa, vai fazer 11 anos no Palmeiras quando ele chega, o Marcelo, num outro momento, com outros dinheiros, com outras situações, pode ser para o Corinthians esse cara, para peitar, falar não, que é fundamental nessa profissão, nesse momento, falar, gente, não é bem assim que se faz, e mostrar o exemplo. Cara, eu peguei um Fortaleza na Série C e olha o que a gente deixou. O Corinthians, que é um outro tamanho, evidentemente, mas também é um desafio muito grande pelos quase 3 bilhões de dívida. Não vou dizer que em março o time vai estar legal. Sim. Até porque mesmo, por essa situação, ele vai pegar um clube com a pior dívida da história, a pior dívida, o pacote institucional, moral, financeira, política, policial, terrível, mas com o time está na Libertadores, campeão da Copa do Brasil e campeão paulista, né? Então, assim, dá para ele, aos poucos, fazer no Corinthians, ou rapidamente, pela capacidade dele, de arrumar a casa. Uma excelente contratação do Corinthians. Porque o que eu acho legal é a ideia de estrutura. Porque, pelo que eu tenho lido e escutado, é que o Paz chega para ser realmente um cara como uma cabeça pensante, mas o Corinthians pensa, por exemplo, em um cara mais de ligação entre esse cara e o campo. Que aí eu acho que é uma linguagem diferente. O Corinthians cogita Paulinho, Renato Augusto. Então, faz trabalho e aí eu acho que são caras que... O próprio Fábio Santos é o maior resolvedor de problema que existe. Você sentar um dia com ele numa resenha pra escutar o tanto de fogo que ele já apagou dentro dos clubes, porque ele é o cara que veio. E você vai ouvir a outra versão e falar, isso mesmo, cara, não é papo não. Porque eu só fico preocupado, entre aspas, assim, para saber se vai dar certo mesmo, porque eu lembro muito do que aconteceu com o Pedro Martins, que por sinal está no Fortaleza, né, no lugar do Marcelo, quando ele tentou implementar algumas ideias dele no Santos, né, e claro que proporções diferentes, mas em meio a uma crise também, né? E assim, ele tentou de uma maneira que ele quis para reestruturar o clube, coisas, entre aspas, que qualquer pessoa pensaria que era, vamos modernizar o clube. E gente internamente falando, tem que deixar o homem trabalhar, então, né? Esse é o ponto. Seria legal ter essa ligação. Até onde o sistema vai deixar ele trabalhar. Então, porque aqui a gente sabe, é uma outra magnitude. Até porque o Pedro é um exemplo bem legal, porque o Pedro saiu achincalhado, mas ele é um profissional muito capacitado. Muito capacitado. Mas, de novo, profissionais capacitados... Capaz de agora no Fortaleza, que já tem uma estrutura profissional, capaz de mas, de novo, assim, também tem que saber onde você está, né? E onde você pode falar, assim, o que você pode fazer. Eu acho que o Pedro acabou não dando certo, também não tenho tantos detalhes assim, porque algumas coisas não dá para fazer. Eu acho que o Marcelo tem essa capacidade e conhecimento e ele já está plantando no bom sentido já há algum tempo. É um dos caras que realmente mais profissionais que eu conheci no futebol na vida. Nesses meus 35 anos, a capacidade e ambição legal, ambição quase sempre é positiva. É que tem um cara ambicioso. Cara, o ruim é trocar Fortaleza por São Paulo. Vai, precisa perguntar para o nosso Bruno Formiga, que trocou primeiro pelo Rio também, que Isaac é um belo exemplo. Tomara que dê certo aí pro torcedor do Corinthians. Que a questão da violência, ela tá pegando. Infelizmente também, não é de agora. Tomara que consiga aí fazer um bom trabalho no Corinthians, que tem muita coisa para resolver, viu? Tem muita coisa para resolver. Vai ter trabalho. E não tem como resolver. Sobretudo, vai ter trabalho. Quando estiver devendo 3 bilhões, a gente fala dos 2 bilhões por ano, que o Flamengo está recebendo e vai receber provavelmente até mais ano que vem, a dívida do Corinthians, cara, é 3 bilhões mais serviço da dívida, a dívida só aumenta. Tem como reduzir.